Antônio Dimas de Moraes, tenho 82 anos. Sinto às vezes, assim, por exemplo, quando eu vou fazer a minha andança matinal, por exemplo, hoje de manhã eu cheguei cansado em casa. Eu gosto de comércio de rua, eu gosto de fazer comprinha. Vou na loja, entra na loja, conversa, põe uma lâmpada, um parafuso, porque sempre está faltando uma lâmpada, um parafuso, qualquer coisa. Então, sábado de manhã eu me dedico a isso. Então, às vezes, quando eu saio andar, estava muito quente hoje de manhã, eu sinto cansaço físico, isso eu sinto. E sinto também, mas isso vai fazer o quê? E não sou ginasta, não sou chegado em academia, faço o meu pilates por obrigação, porque a menina é muito simpática e muito agradável, e é pertinho de casa. Já a massagem não, a massagem eu vou com prazer, porque eu sou passivo, né? Pilates você tem que ir. Não. E já combinei com ela, não vou fazer 1 hora, é 45 minutos. Fisicamente eu sinto, por exemplo, uma rouquidão muito grande, né? Às vezes, por exemplo, eu tinha uma voz forte, né? Dava aula para 150 alunos sem microfone, 2 manhãs por semana, quer dizer, não é pouca coisa, né? Hoje eu sinto isso, quer dizer, sinto alguns problemas de ordem física, né? Mas a cabeça? A cabeça funciona mais ou menos assim, é uma caixa de inconformismo com certas coisas. Entender certa gíria, de vez em quando. Eu, por exemplo, até hoje tenho dificuldade para saber o que é lacrar exatamente, mas eu tenho para quem perguntar. Mentalmente, eu sempre tive uma memória muito boa e cultivo essa memória, para desgosto de muita gente, que acha, você se lembra de certas coisas, Maria Cecília viu falando isso, outro dia uma colega falou, Dimas, você desenterra umas coisas inacreditáveis do cotidiano da vida da gente, que alguém falou, ou eu falei, você... É uma coisa complicada. Tem hora, por exemplo, eu trabalho em casa há anos, não é? Desde 70, quando eu comecei na universidade, a minha vida é ficar em casa. Vou para a faculdade, dou aula, faço outras reuniões e volto. Minha mulher trabalha fora, sai de manhã, vem, almoça e vai embora de tarde. Então eu fico nessa casa, eu e esses 2 gatos que não fazem nada, só dormem, não é? Então eu adoro esse silêncio, eu gosto, mas tem momentos assim, que é uma coisa complicada, é muito ambivalente, eu diria, no mínimo. Porque há momentos que eu sinto muita falta de certas pessoas, quando eu me lembro que naquele momento a pessoa diria isto ou aquilo. É muito material, é muito concreto. E essas pessoas se afastaram. Porque elas preferiram se afastar. Isso me dói. Dói, mas eu entendo e não entendo. Porque não é fácil, você vai perdendo as referências. Não é? Quer dizer, as pessoas com quem você conviveu, com quem você, sabe, que podia ser até seu adversário, seu inimigo, mas era a tua referência. Quer dizer, aqueles, por exemplo, esses colegas que morreram, tem um deles que eu não perdoo até hoje, eu acho que ele foi mal criado. Onde já se viu morrer com 62 anos? Falta de delicadeza. Mas eu já falei, se um dia eu encontrar com ele, eu vou arrancar a orelha dele. Porque tem hora que eu converso com ele. Por exemplo, se é música popular brasileira, é com ele que eu converso. Você viu aquela coisa da Bethânia, aquela Cafajeste do Caetano, Chico Buarque, que maravilha. Não, o Chico está enchendo o saco já, agora quer virar escritor. Essas conversas que você tem são mentais, é com ele que eu tenho. Morreu como morreu. E eu estava na Europa quando morreu. Quando eu soube que ele morreu, quase morri do outro lado. Sentou no sofá e morreu. Não pode fazer isso, devia ser proibido. Sabe? Quer dizer, é falta de educação morrer nessa idade. Eu sinto que sai. Uma vez estava uma situação qualquer que um dos sobrinhos prometeu tal coisa para ela e não fez, ou vice-versa. E eu falei para ela, olha, eu não estou à disposição de ninguém. Eu não estou à disposição. Não pense você que eu vou ficar levando para o médico, levando aqui, mas eu também não quero ficar eu dependendo das pessoas. Tem que ir para o médico? Pega o táxi. Uber eu não gosto. Eu gosto de táxi, porque inclusive o motorista do táxi é sempre mais simpático que o de Uber, né? Tem que ter uma agenda impecável,
mas eu vou, precisa ir? Não preciso ir, eu sei onde é o médico. Não tem que levar. Está doendo? Tá, mas não está insuportável. Então, eu não fico à disposição de ninguém, sabe? Mas também não quero ninguém à minha disposição. Isso é sagrado. Houve um episódio que eu te conto rapidamente. Há 2 anos atrás, ela, uma irmã e 2 sobrinhas, 3, tudo com moda, né? Foram para a Europa. Elas embarcaram num sábado. No sábado fiquei aqui em casa, foram embora. 5 pessoas para voltar 15 dias depois. Eu fiquei muito bem por aqui. No domingo eu levantei indisposto, fui embora, almocei. Quando fui deitar, em suma, na segunda-feira de manhã, eu achei que não estava bem, que eu precisava ir para o hospital. Fiz a minha malinha, já de caso pensado. A menina chegou, ela falou, senhor, eu vou para o hospital, vou ver, não estou bem. Ah, o senhor está bem? Não quer que eu... Não, falei, não. Pega um táxi e vou para o hospital. Fui no hospital que eu conheço, que eu já vi. E a médica chegou, é uma médica que me trata. Eu disse, tudo bem, fiz aquela brincadeira. Eu falei, não, tá, mas é segunda-feira. Só na segunda-feira, 8 horas da manhã. Ela falou, tá bom, então posso? Ela falou, não, você vai ficar uma semana aqui. Como é que faz? Ainda bem que eu já tinha levado escova de dente, né? Já estava de sobreaviso. Bom, tudo bem, vai fazer o quê? Fiquei. O senhor não vai avisar? Eu falei, minha mulher está viajando. Ela falou, mas ela chegou hoje na Espanha. Ela vai voltar hoje? E ela vai voltar sozinha? Eu vou furar a viagem de 5. Eu falei, mas dá para segurar junto? Você me ajuda, eu te ajudo? Fiquei uma semana no hospital. De segunda a sexta-feira. Só fiquei magoado na hora de ir embora, porque não me deixaram pegar o táxi, porque... Eu falei, mas por que eu moro em Pinheiros? Eu falei, não, porque quem tem mais de 80 anos tem que ir acompanhante. Aí eu fiquei injuriado. Aí fiquei lá esperando, lembrei de um dos cunhados que estava por aqui. Eu falei, vem aqui me buscar, porque... Aí ele foi lá, deu risada, me trouxe, eu fiquei aqui. Quer dizer, porque não pode, não sabia disso, né? Não pode ver. Então eu não quero ninguém a mim, não quero ninguém grudado no meu pé, assim como eu não grudo no pé de ninguém. Eu acho que isso é fundamental, sabe, Lígia? Quer dizer, claro que nada impede que de vez em quando você precisa, mas se puder fazer sozinho, eu faço. Chamado fogo no rabo, né? De maneira bem brasileira. Esse ânimo, outro dia eu estava meio aborrecido, eu acho que um pouco por causa disso, e eu descobri uma coisa curiosa. Se eu tiver chateado, assim, por algum motivo, às vezes por um desentendimento em casa, enfim, alguma coisa que me aborreça, ou é um problema físico como esse, ou eu paro de pensar em viajar. No momento em que eu começo a pensar em viajar, é porque eu estou bom. E um segredo, isso é uma coisa muito recente, eu fiquei tão contente quando descobri isso, e é um segredo assim, quer dizer, não interessa se essa viagem vai se realizar ou não. O que eu quero é pensar. Eu monto essas coisas na cabeça, se vai fazer ou não vai fazer, é outra história. Eu nunca fiz muita associação entre as duas coisas, porque todo mundo fala, quer dizer, ligado especificamente ao item do envelhecimento, né? Porque como eu comecei muito moleque, naquela época a ideia de envelhecimento era uma coisa que não existia. Imagina você, eu li escondido na sala de aula alguns autores, porque o professor que estava dando aula era muito chato, e a disciplina era muito chata, ficava lendo escondido, né? Eu li muitos Zelinhos do Rego escondido, muitos Zelinhos do Rego escondido. Mas, e naquela época, com 17, 18 anos, imagina que existe velhice, né? Velhice é a mãe que tem 22 anos, é o pai que tem 24, isso que é velhinho. Voa, então, a gente não tem noção. Então, eu acho que nunca consegui. Agora, quando você começa a ver os personagens mais velhos dentro como personagens, né? Por exemplo, no caso dos Zé Lins, eu vou sempre me lembrar dos Zé Lins, porque ele tem o mestre Zé Amaro, que é uma figura extraordinária do Fogo Morto. Quando você vê o jeito dele ser grosseiro, dele ser rude, dele ser rabugento, dele ser malcriado, dele ser, e em contraposição a um outro velhinho fanfarrão que existe no mesmo romance, eu acho que você tem uma espécie de aula antecipada. Sabe, você fala, será que eu vou ficar assim? Com quem será que eu vou ficar quando eu crescer? Quer dizer, quando eu cresci, eu já tinha 18, 20,
né? Como é que, será que eu vou ficar igual o Zé Amaro? Será que eu vou ficar que nem o chama Vitorino Paparrabo, outro personagem, que é um personagem insuportável, de fanfarrão, Então você fica pensando, e assim a Vitória, que era a mulher do Zé Amaro, que não falava, não tinha espaço para ela falar, ela passa o romance inteiro, eu não me lembro da assim, a Vitória chamar o marido pelo nome, ela é mencionada. Não existe espaço para ela falar. Isso é altamente eloquente. Assim, a Vitória do Graciliano Ramos. E, ao mesmo tempo, quer dizer, o meu universo foi povoado por essa gente do romance do Jorge Amado, dos Zé Lins do Rego, do Graciliano Ramos. Por isso, Lilian, que em 58, quando sai o Gabriela Cravo e Canela, foi o desbunde. Eu estava em 58, eu estava com 16, 17 anos, só de 42, né? Aquela menina, fazer o que ela faz, aquelas estripulias que ela faz, não é? Que desorientou todo mundo, desorientou os leitores mais velhos, desorientou a crítica, até hoje muita gente não gosta dele, mas era de uma vitalidade extraordinária. E aí até hoje eu leio, de vez em quando, Gabriela, de você ver que é uma menina sertaneja, pobre, estrupiada, que fugiu da seca, veio acompanhada aos trancos e barrancos no sul da Bahia, para Ilhéus, e ela deita com os homens, mas não é porque ela deita porque ela quer melhorar de vida, ela deita porque trepar é bom. E ela faz essa vida, quer dizer, aí de repente ela se apaixona pelo Turcão, lá pelo Nassib por ela, tem 1000 brigas, mas ela não está interessada em escala social, ela está interessada em ter uma vida melhor. Claro, não vai ficar com aquele pé sujo de sertanejo a vida inteira, mas eu via e ainda vejo muito essa literatura como uma coisa de expressão vital mesmo, existencial. Então você vai se espelhando nesse ou naquele personagem, como é que você... Será que eu sou assim? Quer dizer, de vez em quando eu tenho medo de uma coisa concreta. Eu tenho medo... Passa de vez em quando os arrepios, sabe aqueles arrepio? Em inglês tem um nome para isso, eu não me lembro mais. Goosebumps. Os goosebumps de vez em quando atacam. Eu tenho medo de uma coisa concreta, mas isso eu aprendi quando era adolescente. É aquilo que eles chamam, tem um nome técnico, é a morte aparente. Sabe que quando você parece que morre e põe você no caixão e fecha, mas você não morreu? Tem um nome isso. Você lembra de ter um nome? Tem um nome técnico, e existe, né? De você, inclusive, às vezes, abrir o caixão depois que, enfim, de algum tempo e perceber que ele está todo arranhado, está todo... porque isso pode acontecer. Disso eu tenho medo. Mas é um medo assim, não fico inculcando. Se começar a ferver a cabeça, vai tomar uma água fria, dar um banho, sabe? Eu não sou de beber, não sou de fumar, então come uma fruta e eu sou fruteiro. Mas essa coisa, às vezes passa, porque eu sou claustrofóbico. Eu sou de uma claustrofobia especial, porque eu não tenho medo de avião. Eu sou um privilegiado, não sou? Eu acho que qualquer dia a gente precisa conversar com algum médico para ele explicar as classes de claustrofobia. Me põe no elevador, eu desço e subo, mas eu vou assim. Não tem, não sabe, não é? Olha, me põe num jatão aí para ver disso. Mas acho que é também porque sabe que vai para a Europa, né? O fato de estarem fantasiados de baiana não deve levar a maliciar-se sobre os 5 rapazes, todos eles de macheza comprovada. Vestiam-se de baiana para melhor brincar, por farsa e molecagem, e não por tendência ao efeminado, às suspeitas esquisitices. Não havia chibungo entre eles, benzadeus. Vadinho, inclusive, amarrara sob a anágua branca e engomada enorme raiz de mandioca, e a cada passo suspendia saias e exibia o troféu descomunal e pornográfico
fazendo as mulheres esconderem nas mãos o rosto e o riso, com maliciosa vergonha. Agora a raiz pendia abandonada sobre a coxa descoberta e não fazia ninguém rir. Um dos amigos veio e a desatou da cintura de vadinho, mas nem assim o defunto ficou decente e recatado. Era um morto de carnaval e não exibia sequer sangue de bala ou de facada a escorrer-lhe do peito, capaz de resgatar seu ar de mascarado.